Saudações, queridos ouvintes e amigos que nos acompanham no canal Portas da Família. A história de hoje intitula-se No dia em que o meu ex-marido voltou a casar, enviou ao nosso filho um carro de brincar avariado. Fiquei furiosa e atirei-o para o pátio. O carro partiu-se e fiquei petrificada ao ver o que caiu lá de dentro. Numa tarde de fim de inverno, nos arredores de uma aldeia no concelho de Vila Franca de Xira, no Ribatejo, os chuviscos caíam leves e o vento frio passava por entre as oliveiras no fundo do quintal. A estrada da aldeia estava úmida e aquele cheiro a terra molhada misturado com o fumo das lareiras parecia rondar, como que a lembrar as pessoas das tristezas do passado. Chamo-me Ana Rita e naquele ano tinha 35 anos. Trabalhava como contabilista independente. Quem precisasse de ajuda com os livros de contas, declarações de impostos ou faturação para a mercearia, a carpintaria ou a tasca do conselho, eu aceitava o serviço. Não era um trabalho de luxo e o dinheiro não era muito, mas cada cêntimo que ganhava era limpo como a água da chuva apanhada debaixo do alpendre. Vivia com o meu filho de 8 anos. O seu nome de registro é João Miguel, mas em casa chamávamos-lhe Pinhão. Era um menino magrito, de olhos escuros e brilhantes, de poucas falas, mas com um amor pela mãe que chegava a comover. Uma vez, ao ver-me acordada até tarde a somar faturas, colocou um copo de água morna ao meu lado e disse: "Bebe, mãe, senão amanhã ficas com dores de cabeça." Ao ouvir aquilo, apeteceu-me rir, mas os olhos encheram-se-me de lágrimas. Uma criança devia estar a pedir brinquedos e doces, mas o meu filho aprendeu a ler as feições da mãe cedo demais. A vida tem mesmo o dom de brincar conosco. Onde devíamos ser brandos, obriga-nos a ser duros. Naquela tarde, a aldeia inteira parecia ter saído à rua para ver o casamento. Não era um casamento qualquer. Era o casamento de Carlos Alberto, o meu ex-marido, com Patrícia Alexandra, filha de uma família rica de Lisboa. A família da Patrícia tinha uma empresa de importação de equipamentos industriais e, desde cedo, via-se um vai-vem constante de carrinhas e carros de luxo. Já o Carlos, depois de nos abandonar a mim e ao filho, parecia um peixe na água. Um passo de fato feito à medida, 2 passos a entrar num carro topo de gama. Quem visse de fora acharia que a sorte lhe tinha batido à porta. A música ribombava desde o fundo da aldeia. A festa era tão barulhenta que até as janelas da minha casa tremiam ligeiramente. Várias crianças do bairro corriam atrás da comitiva de carros a gritar: "Que carro tão bonito! A noiva é tão linda!" Eu estava sentada à velha mesa de madeira, de cabeça baixa, a cozer a bainha da bata da escola do Pinhão. A bata branca já estava amarelada e as mangas gastas, pois o menino usava a mesma há várias estações. A agulha atravessava o tecido e, num descuido, picou-me a ponta do dedo. Uma pequena gota de sangue vivo surgiu. Levei o dedo à boca em silêncio. O Pinhão estava a um canto da sala a fazer os trabalhos de casa de matemática. Levantou a cabeça e olhou para a rua, de onde o som das buzinas e das gargalhadas não parava de chegar. "Mãe!" chamou ele baixinho. Levantei a cabeça, forçando um sorriso. "Diz, filho, aquilo lá fora é o casamento do pai?" A minha mão parou. Uma pergunta leve como um fio de algodão, mas que me puxou o peito até doer. Pousei a agulha e olhei para ele. Não queria mentir, mas também não queria usar a frieza dos adultos para ferir o coração de uma criança. "É, sim", respondi devagar. "Hoje o pai vai casar com outra senhora." O Pinhão baixou os olhos para o caderno. Não chorou, nem fez mais perguntas. Limpou a garganta. Foi exatamente aquele silêncio que me assustou. Quando uma criança fica demasiado calada, geralmente é porque já tem uma ferida por dentro. Os adultos acham sempre que as crianças não percebem nada. Mal sabem eles que elas percebem tudo, apenas não têm vocabulário suficiente para o exprimir. Lá fora, atiravam foguetes e os gritos de alegria ecoavam na morrinha. Algumas vizinhas passaram pelo meu portão e, pensando que eu não ouvia, foram comentando: "O Carlos safou-se bem. Casar com uma mulher rica é outra loiça. Até encandeia os olhos com aqueles carrões." Pois é, e a Ana Rita ficou na miséria. Uma mulher que não consegue segurar o marido perde em todas as frentes. Dei um sorriso amargo. Nas aldeias, as pessoas costumam dizer que se preocupam umas com as outras.
mas muitas vezes essa pena vem acompanhada de um punhado de sal. Onde cai, arde. Não fui lá fora discutir. Discutir para quê? A boca do mundo não se fecha nem com cadeados de ouro. O Pinhão poisou o lápis e perguntou muito baixinho: "O pai não vem cá hoje, mãe?" "Não, filho", respondi. "O pai ainda está ocupado com a festa." Ele soltou um suspiro. Apenas um som, mas que me soou como uma folha seca a cair no pátio. Levantei-me e fui até a cozinha aquecer o tacho com os carapaus de escabeche. O nosso jantar daquele dia era apenas carapaus, couve cozida e um pouco de azeite e vinagre. O cheiro da comida espalhou-se, aquecendo a pequena cozinha, num contraste nítido com o perfume caro, o cheiro a carros novos e a comida do banquete lá fora. Houve um tempo em que eu acreditava genuinamente no Carlos. Quando casamos, ele era pobre e eu também. Alugamos um anexo minúsculo perto do mercado municipal. No verão era um forno. No inverno o vento entrava pelas frestas. Mas, nessa altura, ele sorria muito. Havia dias em que chegava do trabalho com a camisa suada e as mãos sujas do pó do armazém. Mas pegava no Pinhão, punha-o aos ombros, dava voltas pelo pátio e dizia: "Um dia o pai compra um carro a sério para vos levar a passear a todo o lado. Não vou deixar que passem necessidades para sempre." Eu acreditei. Quando uma mulher ama, costuma acreditar com toda a sua inocência. Os antigos dizem que as dificuldades unem as pessoas. O meu destino e o do Carlos cruzaram-se em tanta pobreza, e eu pensava que esse laço era indestrutível. Mas, pelos vistos, há quem aguente a fome ao nosso lado, mas não suporte a tentação quando lá fora lhe estendem uma escada banhada a ouro. Ouvi a comitiva de carros a aproximar-se. As buzinas soaram no cimo da rua. Um carro branco enfeitado passou devagar em frente ao nosso portão, seguido por vários carros pretos reluzentes. Pela fresta da janela de madeira, vi o Carlos sentado no interior, o cabelo impecável, o fato sem um único vinco, a sorrir como se nunca tivesse ficado a dever um pedido de desculpas a ninguém. Ao lado dele estava a noiva, a Patrícia, com um vestido branco imaculado e um colar a brilhar ao pescoço. Eu não sentia ciúmes, para ser sincera. Naquela altura, eu já não era suficientemente jovem para sentir aquele ciúme que rasga a alma. O que me doía era a imagem de um homem que outrora prometera proteger-nos da chuva e que agora passava pela nossa casa com o telhado a meter água sem sequer olhar para trás. O Pinhão também espreitou. Tinha se colocado atrás de mim sem eu dar conta, com a mãozinha a agarrar a ponta da minha camisola. "Mãe", sussurrou ele, "o pai não viu a nossa casa?" Virei-me e afaguei-lhe o cabelo. "Há pessoas que veem, mas fingem que não viram, filho." Ele levantou a cabeça e olhou para mim. Eu sabia que a frase era pesada para uma criança de 8 anos, mas há verdades que, se forem demasiado cobertas de açúcar, mais tarde tornam-se ainda mais amargas de engolir. Os carros passaram, deixando para trás o cheiro a gasóleo e a música da festa a afastar-se. A nossa pequena casa voltou a ficar entregue ao som da chuva, a bater na chapa do telhado, ao borbulhar do tacho de escabeche e ao som do lápis do Pinhão a raspar no caderno. Pensei que aquele dia marcasse a saída definitiva do Carlos das nossas vidas. Pensei que, a partir dali, cada um seguiria o seu caminho. Ele na sua riqueza e nós na nossa pobreza honesta. Mal imaginava eu que, assim que a buzina do carro nupcial desaparecesse da rua, uma nova rajada de vento frio começaria a soprar dentro desta casa. A vida é mesmo estranha. Uma pessoa vira a página e a outra tem de aprender a manter-se de pé para não cair. O meu casamento com o Carlos não desmoronou numa só noite. Foi como um telhado velho após muitos invernos. Primeiro, é apenas uma mancha de umidade. Depois a água entranha-se nas vigas, e quando damos por ela, o teto inteiro já está podre. No final de 2018, o Carlos começou a ir muitas vezes a Lisboa. Dizia que a empresa tinha novos negócios, que precisava de se reunir com clientes e expandir contactos. Sendo mulher e esposa, quem não quereria acreditar que o marido está a esforçar-se pela família? Na altura, sempre que ele chegava tarde, eu guardava-lhe o jantar. Aquecia-o quando arrefecia. Pensava que ele andava a esfolar-se para ganhar a vida e não queria chateá-lo. Mas há coisas de que o coração de uma mulher desconfia sem que ninguém lhe conte.
O Carlos começou a mudar, a começar pelas camisas. Antes vestia qualquer coisa, desde que estivesse lavada. De repente comprou perfume, trocou de carteira. Passava mais tempo ao espelho a pôr gel no cabelo. Um dia, enquanto dobrava a roupa, comentei a brincar. Andas muito vaidoso ultimamente. Vais a Lisboa ver clientes ou a um concurso de misses? Ele, que estava a apertar o relógio, parou por um segundo e sorriu com desdém. Estás a dizer disparates. Hoje em dia, nos negócios, é preciso ter boa apresentação. Quem é pacóvio é menosprezado. A palavra pacóvio entrou-me pelos ouvidos, leve, mas dolorosa. Olhei para mim mesma no espelho do roupeiro. Uma camisola de lã velha, o cabelo atado à pressa, as mãos a cheirar a detergente da loiça. Eu sabia que não era requintada, mas antigamente fora aquele mesmo homem quem me dissera que até com roupa da feira eu ficava bonita, desde que sorrisse para ele. A partir daí, as conversas à mesa foram diminuindo. Eu punha-lhe um bocado de peixe no prato e ele nem tirava os olhos do telemóvel. O Pinhão, que na altura tinha pouco mais de 5 anos, corria atrás dele com o prato nas mãos. Pai, hoje à noite brincas aos legos comigo? O Carlos afagava-lhe a cabeça rapidamente, sem desviar os olhos do ecrã. Fica para outro dia, Pinhão. O pai está ocupado. Uma vez passa, 2 vezes também. Mas, ao fim de muitas vezes, a criança aprende a afastar-se. O Pinhão parou de pedir, ficando apenas sentado a um canto com a caixa dos brinquedos no colo. Eu olhava para o meu filho e o coração apertava-se-me. Que os adultos deixem de se amar já é mal, mas fazer uma criança ficar no meio, à espera de migalhas de afeto, é cruel. Depois começaram as chamadas suspeitas. O Carlos ia para o pátio atender o telemóvel e falava muito baixinho. Uma noite, o telemóvel iluminou-se em cima da mesa. Vi o nome guardado como P.A. Equipamentos. A mensagem dizia apenas: vem cedo amanhã. Fico à espera. O meu coração falhou uma batida. Perguntei: quem é que te manda mensagens a esta hora? O Carlos arrancou-me o telemóvel da mão, com a cara fechada. É um cliente. Tu és contabilista. Devia saber que às vezes os clientes mandam mensagens fora de horas. Olhei para ele durante muito tempo. Queria fazer mais perguntas, mas calei-me, não por ser burra, mas porque naquela altura eu ainda queria salvar a nossa casa, o nosso filho e os anos em que dividíamos um ovo para comer com massa. Dizem que as mulheres têm muita intuição. É verdade, mas ter boa intuição não significa ter a coragem de quebrar a verdade em pedaços logo no primeiro instante. No início de 2019, o Carlos saiu de casa. Disse que precisava de tempo para pensar, de espaço para se focar no trabalho. Fiquei à porta a vê-lo arrastar a mala pelo pátio. O Pinhão agarrou-se às pernas dele a chorar. Pai, vais para onde? Já não dormes comigo? O Carlos baixou-se e soltou as mãos do filho. O pai vai trabalhar uns dias fora. Porta-te bem com a mãe. Perguntei-lhe com a voz rouca. Uns dias são quantos dias? Ele evitou o meu olhar. Não me pressiones. Viver assim neste ambiente pesado é insuportável para qualquer um. Dei uma gargalhada enquanto as lágrimas me escorriam pelo rosto. Ambiente pesado é eu guardar-te o jantar até a meia-noite? É o teu filho ter febre, eu ligar-te e tu não atenderes? Ou é o facto de eu ainda tentar acreditar em ti, apesar de o teu telemóvel estar cheio de mensagens às escondidas? O Carlos ficou calado durante uns segundos e depois disse uma frase que nunca esqueci. Mudaste muito, Ana Rita. Já não me compreendes. Dava vontade de rir. Quando um homem decide ir embora, é capaz de transformar a dor da esposa em culpa dela, como se a pessoa que é abandonada fosse a responsável pela traição. É bem verdade que a língua não tem osso, mas quebra o mais duro dos sentimentos. Seguiram-se dias sem fim. O Carlos raramente aparecia, e o dinheiro que mandava era cada vez mais escasso. Eu dividia-me entre o meu trabalho de contabilista e cuidar do Pinhão, perguntando-me constantemente onde teria errado. A minha mãe, lá no Alentejo, ligou-me e, ao ouvir a minha voz embargada, apenas suspirou. Ó filha, a roupa rasgada ainda se cose, mas o coração das pessoas, depois de rasgado, é difícil de remendar. Não respondi, porque ainda tinha esperança. A esperança é algo bizarro. Muitas vezes não nos salva, apenas prolonga a nossa dor.
Foi só quando o Carlos me pôs os papéis do divórcio à frente que percebi que tinha mesmo acabado. Ele sentou-se à minha frente, com uma camisa perfeitamente engomada e a cheirar a um perfume desconhecido. Falou com muita calma. Eu deixo-te ficar com a guarda do Pinhão e pago a pensão de alimentos todos os meses. Se precisares de alguma coisa, diz-me, mas não faças peixeirada. Eu tenho o meu trabalho, tenho a minha reputação. Olhei para ele. A tua reputação baseia-se no meu silêncio? Ô Carlos franziu a testa. Não sejas desagradável. Vamos separar-nos de forma civilizada. Assinei. Não porque já não doesse, mas porque percebi que tentar prender quem quer fugir só me tornaria miserável aos meus próprios olhos. Fiquei com o Pinhão. O Carlos prometeu mandar dinheiro todos os meses. Prometeu vir buscar o filho aos fins de semana para passear. Prometeu que estaria presente nos aniversários. A saída do tribunal ainda afagou a cabeça do Pinhão. Porta-te bem. O pai está muito ocupado agora. É só por uns tempos. O pai gosta muito de ti. O Pinhão acreditou. E eu quis que ele acreditasse. Mas no primeiro mês o Carlos mandou dinheiro. No segundo disse que estava apertado. No terceiro já não atendia ao telemóvel. Depois disso, as promessas dele tornaram-se finas, como o fumo da lareira. Via-se de longe, mas ao tentar agarrar, ficava-se de mãos vazias. 3 anos depois do divórcio, o Pinhão teve uma febre muito alta e teve de ir para o hospital com uma bronquite. Liguei 7 vezes ao Carlos e ninguém atendeu. Mandei-lhe uma mensagem. O nosso filho está no hospital. Podes vir vê-lo um bocadinho. A mensagem apareceu como entregue e ficou o silêncio. Naquela noite, o Pinhão estava deitado na cama do hospital, com o soro a pingar-lhe na veia, e murmurou: Mãe, o pai está muito ocupado, não está? Acariciei-lhe o cabelo. Sim, filho, o pai está ocupado. Virei a cara. Não por ter medo que ele me visse chorar, mas por medo de já não ter forças para continuar a mentir. A partir daí, o Pinhão raramente perguntava pelo pai. Nas festas da escola, ao ver os colegas acompanhados pelos pais, ficava sentadinho a bater palmas. Quando a aula acabava e eu ia buscá-lo, ele sorria muito depressa e dizia: Chegaste, mãe. Aquele sorriso era tão obediente, tão compreensivo, que me deixava com o coração desfeito. Nenhuma criança devia ter de ser tão compreensiva ao ponto de esconder os seus próprios desejos. Numa tarde, passávamos os dois pelo portão da escola. Um pai estava a colocar a filha na garupa da mota, punha-lhe o capacete e perguntava: Então, a princesa do pai hoje portou-se bem? O Pinhão ficou parado a olhar. Perguntei-lhe: Que foi, filho? Ele abanou a cabeça. Não é nada, mãe. Vamos para casa, tenho fome. Apertei-lhe a mãozinha fria. Desse dia em diante, percebi que existem vazios no coração de uma criança que não fazem barulho, mas que crescem um pouco mais todos os dias. Eu não falava mal do Carlos, não ensinava o meu filho a odiar o pai. Tinha medo que se plantasse ressentimento nele, mais tarde seria ele a carregar esse fardo. Dizia para mim mesma: Paciência, posso ser pobre, mas desde que o meu filho tenha um lar para onde voltar, já é bom. A nossa casa era pequena. O telhado ainda metia água. Às vezes o jantar era só couve cozida e ovos estrelados. Mas ninguém tinha o direito de tratar o amor que tínhamos, um pelo outro, como algo barato. Pensei que a vida se resumisse a esta tranquilidade. Não me importava onde o Carlos vivia, se estava rico, com quem casara ou como vivia. Não queria ter mais nada a ver com ele. Só não imaginava que, quando um homem se habitua a usar o dinheiro para encobrir as suas falhas, até o próprio filho biológico serve de escudo. Na tarde em que o Carlos casou com a Patrícia, depois de o cortejo nupcial desaparecer no fundo da rua, a nossa casa ficou silenciosa. Mas não era um silêncio leve, parecia a superfície de um lago após uma ventania. Por cima estava calmo, mas no fundo a lama ainda se agitava. Pus o jantar na mesa de madeira. O Pinhão sentou-se à minha frente, com o garfo a picar a comida sem vontade. O peixe de escabeche fora aquecido, e a couve estava tenra, mas ele mastigava como se tivesse perdido o paladar. Pus-lhe mais um bocado de peixe no prato e disse: Come, filho. Daqui a pouco ainda tens de ir ler o livro da escola. Ele murmurou um sim, levantou a cabeça e perguntou: Mãe, hoje o pai casou com outra senhora. Achas que ele se vai lembrar de mim?
A minha mão parou. Aquela pergunta cortou-me mais do que a agulha que me tinha picado o dedo durante a tarde. Olhei para o meu filho, tentando manter a voz normal. Tu és filho do pai. Isso ninguém pode mudar. Mas o pai já não vem cá há muito tempo. Não sabia o que mais responder. As crianças fazem perguntas de uma honestidade tão crua que os adultos só têm vontade de desviar o olhar. Afaguei-lhe a cabeça. Come primeiro. Estar com o estômago vazio faz-nos pensar em disparates. A nossa cabeça é como a bateria do telemóvel. Quando está fraca, começa a dar erros. O Pinhão deu um pequeno riso. Eu também sorri, mas por dentro sentia um travo amargo. É a sina dos pobres. Até para nos consolarmos um ao outro, temos de inventar uma pequena alegria. Assim que acabamos de comer, ouvimos uma mota parar à porta. Um homem de impermeável azul e capacete chamou do portão. É a casa da senhora Dona Ana Rita? Pousei o prato e fui até ao alpendre. Sim, sou. Ele apontou para uma caixa de cartão amarrada na parte de trás da mota. Tenho aqui uma encomenda. O remetente é o senhor Carlos Alberto. Ao ouvir o nome, o Pinhão correu de dentro de casa. Os olhos dele brilharam como se alguém tivesse acendido uma luz. O pai mandou-me uma coisa, mãe. Olhei para a caixa. Era um caixote de cartão velho, com fita cola colada em várias camadas, um dos cantos amachucado e com manchas de pó, como se estivesse fechado num armazém há muito tempo. O estafeta deu-me o papel para assinar. Ele pediu para entregar obrigatoriamente hoje à tarde. Só sei isso, minha senhora. Assinei com o coração pesado. Obrigatoriamente hoje à tarde, exatamente no dia em que casava com outra. Um homem que passou quase 3 anos sem levar o filho a comer um gelado, escolhia precisamente o dia em que levava a nova noiva para a aldeia para lhe enviar uma encomenda. No mundo, há muitas coincidências, mas este tipo de coincidências não costuma cheirar bem. O Pinhão agachou-se junto à caixa, com as 2 mãos na tampa. Abre, mãe! Se calhar o pai mandou-me um robô. Olhar para o entusiasmo dele deu-me um nó na garganta. A maior desgraça de uma criança é continuar a ter esperança naqueles que a esqueceram. Peguei numa faca pequena e cortei a fita cola. O rasgar do adesivo fez um som ríspido, como se alguém me rasgasse uma ferida antiga no peito. A caixa abriu-se. Lá dentro não havia robôs, nem roupa nova, nem presentes caros. Apenas um carro de brincar vermelho, em plástico, tão velho que a tinta estava quase toda gasta. Uma das rodas estava solta, o capô estava riscado. A porta minúscula estava fora do eixo. Estava no meio de folhas de jornal amarrotadas, como um objeto recolhido de um canto qualquer de uma garagem. O Pinhão ficou estupefacto por uns segundos e depois exclamou: "Ah, é o meu carro!" Fiquei petrificada. Reconheci o carro imediatamente. Como poderia esquecer? Fora a prenda de aniversário que o Carlos comprara para o Pinhão quando o menino fez 2 anos. Naquela altura, ainda morávamos no anexo perto do mercado municipal. O Carlos trabalhava num armazém durante o dia e fazia biscates a descarregar mercadorias à noite. Havia noites em que chegava tarde, com as costas suadas e as mãos arranhadas do atrito com os caixotes. Na véspera do aniversário do filho, tirou o carro vermelho de trás das costas, com um sorriso de orelha a orelha. Não é coisa fina, mas de certeza que o nosso menino vai gostar. Tive de poupar no almoço para o conseguir comprar. Eu repreendi-o, com carinho. Mas por que foste passar fome? Ele ainda é tão pequeno. Não percebe nada disto. O Carlos pegou no Pinhão ao colo e pôs-lhe a mãozinha no capô do carro. Percebe, sim. O meu filho um dia tem de ter um carro. Agora é um carro de plástico, mas um dia o pai compra um a sério para vos levar à praia. Naquele dia, eu acreditei naquelas palavras como acredito que o sol nasce de manhã. Éramos pobres, mas naquele anexo minúsculo as gargalhadas do Carlos e os balbúcios do Pinhão faziam-me sentir mais rica que qualquer outra pessoa. E agora, aquele mesmo carro voltava dentro de um caixote velho, exatamente no dia em que o Carlos vestia um fato de noivo ao lado de outra mulher. As memórias, se guardadas com decência, são um refúgio acolhedor, mas quando são atiradas à nossa cara num momento destes, são como um espinho. Não matam ninguém, mas deixam uma dor surda constante. O Pinhão abraçou o carro contra o peito e limpou o pó do tejadilho com a mão. O pai guardou o meu carro, mãe. Ele ainda se lembra de mim, não é? Olhei para ele
e a garganta fechou-se-me. Apeteceu-me dizer-lhe que, se o pai tivesse saudades, tinha vindo quando ele esteve com febre. Se o pai o amasse, tinha-lhe perguntado o que andava a comer, em que ano da escola estava, ou se as roupas ainda lhe serviam. Se ainda lhe restasse um pingo de amor paternal, não teria deixado que o filho ficasse a ver os carros do casamento, a passar como se fosse um desconhecido. Mas calei-me. Ajoelhei-me ao pé dele e limpei devagarinho a roda suja. Deve tê-lo encontrado. E mandou-te: filho. Ele olhou para mim com esperança. Posso ficar com ele? Fitei o carro e um sentimento muito estranho apoderou-se de mim. Não era raiva nem tristeza. Era uma inquietação difícil de definir. O Carlos não era homem de se agarrar a lembranças, e muito menos de amolecer o coração do nada. Tinha sido frio com o filho durante 3 anos. Por que razão enviaria agora este objeto? E se fosse apenas um brinquedo, por que o mandou exatamente no dia do casamento? Estiquei a mão para pegar no carro e colocá-lo em cima do móvel. O Pinhão abraçou-o ainda com mais força, com receio de que eu o atirasse para o lixo. Não o deites fora, mãe. Eu gosto dele. Parei, a olhar para as mãos pequenas do meu filho, agarradas ao plástico gasto. Percebi que o que ele segurava não era um brinquedo, segurava a pequena parte da sombra de um pai, que ele ainda queria acreditar que o amava. Suspirei levemente. Está bem, fica com ele. Mas já está velhote. Brinca com cuidado para não partires a roda. Ele assentiu repetidamente. Pôs o carro em cima da mesa, pegou num pano úmido e começou a limpá-lo, pedaço a pedaço. Limpava com tanto cuidado, como se bastasse retirar o pó para que o passado voltasse a brilhar. É assim a simplicidade do pensamento de uma criança. Os adultos, por outro lado, sabem que há sujeiras que não se acumulam nos objetos, mas sim no coração das pessoas. Lá fora, ao longe, a música do casamento voltou a ouvir-se em vagas. Dentro de casa, o Pinhão continuava focado a limpar o carro vermelho, cantarolando baixinho uma música da escola. Fiquei ao lado dele a olhar e depois fitei a caixa de cartão vazia no chão. Não sei porquê, achei que aquela caixa se assemelhava ao coração das pessoas. Por fora ainda mantinha a forma, mas por dentro não havia nada de jeito. Apanhei as folhas de jornal amarrotadas e atirei-as para o lixo. O carro, o Pinhão, insistiu em pô-lo logo ao lado da almofada. Naquela noite, dormiu abraçado a ele e, de vez em quando, sorria nos sonhos. Sentei-me à mesa, a olhar para a sombra do meu filho projetada na parede. Os chuviscos no alpendre continuavam a cair, finos e persistentes. Pensei comigo mesma, deixa-o estar feliz por uma noite. Uma criança privada do pai há tanto tempo, se tiver um bocadinho de esperança extra, não vem mal ao mundo. Mas uma vozinha dentro de mim não parava de martelar. O Carlos nunca faz nada sem uma segunda intenção. Naquela noite, depois de ter arrumado a cozinha, julguei que o Pinhão ia para a cama agarrado ao carro, como as crianças fazem com os seus brinquedos preferidos. Mas em vez disso, o menino puxou um banco de plástico para o centro da sala, mesmo debaixo da luz, e começou a esfregar cada recanto do plástico. Saí da cozinha e viu-a passar um pano macio pelo capô e a soprar o pó das rodas. Perguntei-lhe, já é tarde, ainda não vais dormir? O Pinhão levantou a cabeça, com os olhos a brilhar. Estou a limpá-lo bem, mãe. O pai deu-mo, e faz pena vê-lo todo cheio de pó. Ao ouvi-lo, senti novamente uma pontada no peito. As crianças são mesmo queridas, mas também se magoam com tanta facilidade. Apenas um brinquedo velho, e já o tratava como se fosse um tesouro, enquanto os adultos, muitas vezes, têm uma família inteira nas mãos e atiram-na fora como se fosse lixo. Puxei uma cadeira e sentei-me ao lado dele. Limpa lá isso rápido e vamos descansar. Amanhã, à escola. Se não adormeces na aula e a professora pensa que a mãe te deixou a ver filmes até tarde. O Pinhão deu uma gargalhada contida. Eu não estou a ver filmes. Estou a arranjar o carro. Ai, Jesus! O mecânico de Vila Franca entrou em ação. Brinquei. Ele riu, apertando os olhos. Aquele sorriso aqueceu um pouco a nossa casa. Naqueles momentos, eu só desejava que a vida congelasse numa daquelas noites calmas. A mãe, o filho e uns risos discretos. Era o suficiente. As pessoas querem sempre demasiadas coisas. Mas eu, depois de passar por tantas tempestades,
Aprendi que a paz é o bem mais precioso. O Pinhão virou o carro ao contrário, aproximou a cara para olhar para o fundo e de repente franziu a testa. Mãe, o que é isto? Aqui parece que está desencaixado. Inclinei-me para ver o que ele apontava. No fundo do carro havia uma tampinha onde se colocavam as pilhas, mas o plástico parecia ter sido forçado e depois fechado à pressa. Não estava bem encaixado como num brinquedo intacto. Se uma pessoa não prestasse atenção, nem reparava. Mas as crianças, quando mexem nos brinquedos, reparam em pormenores que escapam aos adultos. O Pinhão tentou mexer com a unha. Está muito solto, mãe. Peguei no carro e, de facto, a tampa abanava. O meu coração abrandou o ritmo por uma fração de segundo. Não sei porquê, mas a inquietação da tarde voltou a subir-me pelo peito. Disse-lhe, deixa-me ver. Ele passou-me o carro para a mão. Fui à gaveta buscar uma daquelas facas pequeninas e afiadas que usava para desaparafusar coisas. Com cuidado, fiz pressão na tampa de plástico, deu um ligeiro estalido e abriu-se. Lá dentro não havia pilhas. Em vez disso, estava um pequeno saco de plástico muito dobrado, encaixado mesmo à medida. Puxei-o para fora. O Pinhão esbugalhou os olhos. O que é isso, mãe? Não respondi logo. As minhas mãos tinham ficado geladas. Desdobrei o saco e tirei o que estava lá dentro. Um cartão de multibanco preto e baço. Era muito diferente dos cartões normais que as pessoas da minha terra usavam. Junto ao cartão, vinha um pedaço de papel dobrado em 4 com umas linhas manuscritas. Reconheci de imediato a caligrafia do Carlos. O Pinhão chegou-se mais perto. O que é que o pai escreveu? Lê-me, mãe. Suspirei fundo e abri o papel. Sob a luz amarela da lâmpada, a mensagem revelou-se. O pai tem uma dívida para contigo. Este dinheiro é para o teu futuro. O código é a tua data de nascimento. Não digas a ninguém. Li aquilo e senti um calafrio a percorrer-me a espinha. Não porque as palavras fossem comoventes, mas porque tudo aquilo era demasiado anormal. Tão anormal que, mesmo não sendo eu uma contabilista de empresas multinacionais, dava para perceber que havia ali gato escondido. Um homem que negligenciou o filho durante quase 3 anos, que não pagou a pensão, não quis saber da escola, nem quando o menino esteve doente. E, de repente, no dia em que casa com uma mulher nova, esconde um cartão preto no fundo de um carrinho velho e manda-o ao filho. Nenhuma destas pontas batia certo, mas o Pinhão era diferente. Não via a maldade como os adultos. Agarra-me na mão, cheio de entusiasmo. Mãe, o pai gosta mesmo de mim, não gosta? Ele até me deixou dinheiro. Olhei para ele e a cara dele resplandecia de alegria. Naquele instante, senti-me entre 2 paredes. De um lado, a verdade gelada do mundo dos adultos. Do outro, a esperança terna de uma criança. Se dissesse o que pensava, tinha medo de apagar aquele brilho raro. Se ficasse calada, sentia que lhe estava a dar corda para se agarrar a uma ilusão que iria apodrecer. Afaguei-lhe o cabelo. O pai. Deve ter querido dar-te qualquer coisa. Ele perguntou logo a seguir. Achas que o cartão tem muito dinheiro, mãe? Para saber isso, teríamos de ir a um multibanco ver. Vai ver, mãe. Se tiver dinheiro, compras um casaco novo para ti e compras uma mochila para mim para não levar a furada. Aquelas palavras deram-me um nó enorme na garganta. Um menino de 8 anos ouve falar em dinheiro, e em vez de pensar num brinquedo, pensa num casaco novo para a mãe e numa mochila para si. Realmente, quem nasce pobre tem de crescer depressa, mas essa maturidade prematura rasgava-me a alma. Dobrei o pedaço de papel e voltei a guardar o cartão dentro do saquinho de plástico. O Pinhão seguiu cada um dos meus movimentos. Onde é que vais guardar isso, mãe? Por agora, vou guardá-lo muito bem. Por que não posso ficar eu com ele? Abanei a cabeça. Isto não é um brinquedo. Quando o assunto é dinheiro, temos de ter muito cuidado. Já diziam os antigos. O dinheiro é a raiz de muita coisa, e quando nos cai do céu sem explicação, ainda mais cuidados temos de ter. Ninguém dá nada a ninguém sem um motivo. Ele pareceu desanimar. Mas o pai disse para não contarmos a ninguém, mãe. Olhei-o, olhos nos olhos. Eu sou a tua mãe. Aconteça o que acontecer, tens de falar sempre comigo primeiro. Percebeste? Ele pensou um bocado e depois acenou que sim. Percebi. Levantei-me e fui até ao roupeiro velho no quarto. Na gaveta de cima
Tinha uma lata antiga onde guardava o assento de nascimento do Pinhão, fotocópias do cartão de cidadão e alguns recibos de coisas importantes. Pus o cartão e o papel lá dentro e fechei a lata. A minha mão tocou no metal e senti o coração pesado como chumbo. Se o Carlos quisesse realmente dar dinheiro ao filho, poderia ter feito uma transferência transparente, ou pelo menos ligar-me a explicar. Poderia até ter vindo cá à casa, entregar-me o dinheiro nas mãos em frente ao filho, dizendo uma palavra de conforto que provasse que o considerava. Mas, em vez disso, escondeu o cartão no brinquedo velho como se fosse contrabando. Aquele "não digas a ninguém" soava menos a amor de pai e mais a utilização do próprio filho como fachada para encobrir qualquer outra coisa. O Pinhão ainda estava atrás de mim e perguntou a medo: "Vais mesmo ao multibanco amanhã, mãe?" Virei-me para ele. "Vou. Deixo-te na escola e depois vou à vila ver. Prometes que depois me contas?" "Prometo." Ele sorriu, apertou o carrinho contra o peito e fez uma pergunta que me apertou o coração. "Se o cartão tiver dinheiro, quer dizer que o pai vai voltar para morar conosco?" Fiquei muda. Aquela pergunta era de uma inocência atroz. Sentei-me à frente dele, agarrando-lhe nos ombros. "Ouve, filho, há coisas que o dinheiro não consegue comprar, nem trazer de volta ao que eram." Ele olhou para mim a pestanejar. "Estava só a perguntar, mãe." Puxei-o para um abraço. Ele era tão pequenino, quentinho, e o cabelo ainda lhe cheirava ao sol da tarde. Abracei-o com força, tentando confortá-lo a ele e, ao mesmo tempo, confortar a mim mesma. Nessa noite o Pinhão adormeceu depressa, sempre com o carro vermelho ao lado da almofada. Eu fiquei ao seu lado, de olhos esbugalhados a olhar para o escuro. O vento do ribatejo assobiava pelas frinchas da porta. Na minha cabeça, as palavras daquele bilhete não paravam de rodopiar. "O pai tem uma dívida para contigo. Para o teu futuro, não digas a ninguém." Quanto mais pensava, mais frio sentia. Há presentes que parecem uma recompensa, mas, vistas bem as coisas, são armadilhas forradas a veludo. Na manhã seguinte, continuava muito frio. Os chuviscos já não eram gotas grandes, mas uma neblina fria que se entranhava no cabelo, no casaco e até no guiador da minha bicicleta velha. Acordei mais cedo do que o habitual, fiz uma tigela de leite com cereais para o Pinhão. Enquanto comia, ele não tirava os olhos de cima do armário, onde estava a lata de metal. Eu sabia perfeitamente o que ele estava a pensar. Uma criança que ouve dizer que o pai lhe deixou dinheiro para o futuro já deve ter imaginado de tudo. Uma mochila nova, sapatilhas, e talvez a mãe deixasse de trabalhar até tão tarde. Olhei para ele e o meu coração encheu-se de compaixão e de medo. A esperança de uma criança é como um rebento verde. É muito bonito, mas com uma lufada de vento forte, parte-se logo. O Pinhão acabou de comer e pôs a mochila, já com as bordas esgaçadas, às costas. Antes de sairmos de casa, puxou-me pela manga. "Mãe, não te esqueças de ir ver o cartão." Ajeitei-lhe o casaco. "Não me esqueço. Mas na escola tens de estar com atenção às aulas. Nada de pensar em disparates." Ele assentiu com a cabeça, mas voltou à carga. "Se tiver dinheiro, vais ficar contente?" Parei por instantes. Contente? Que pobre seria capaz de dizer que não ficava contente ao falar de dinheiro sem ser hipócrita? Mas há alegrias que mal começam a desabrochar, já nos mostram os espinhos. Só vou ficar contente quando souber que esse dinheiro é limpo e que é verdadeiramente teu. O Pinhão enrugou o nariz. "O dinheiro também pode estar sujo ou limpo, mãe." Dei um sorriso suave. "Pode sim. O dinheiro que ganhamos a trabalhar, ou que alguém nos dá às claras e com documentos, é dinheiro limpo. Mas o dinheiro que não sabemos de onde vem e que nos cai no colo do nada, com esse temos de ter muito cuidado. Quando a esmola é grande, o pobre desconfia." Ele disse que sim, embora talvez só tivesse percebido metade. Mas aquela metade já chegava. Fiquei a olhar para ele até entrar no portão da escola. Deu mais uns passos e olhou para trás. Acenei-lhe para que ficasse descansado. Só quando ele desapareceu no corredor das salas de aula é que pedalei em direção a um multibanco perto de uma dependência bancária na vila. A estrada estava mais movimentada do que o costume. Havia gente a ir para a feira, carrinhas de entregas, e os agricultores já começavam a montar as bancas na rua.
O ruído das buzinas, das pessoas a regatear, tudo se misturava. Aquela rotina tão normal só me fazia sentir ainda mais que o cartão dentro do meu bolso era algo saído de um pesadelo absurdo. Parei a bicicleta perto do multibanco. As minhas mãos estavam geladas e eu não sabia se era do tempo ou dos nervos. Olhei em volta. Ninguém reparava em mim. Uma mulher de casaco de malha gasto, calçada com um sapato simples, em frente a um multibanco. O que é que haveria para ver? Às vezes, a pobreza é um manto de invisibilidade que impede as pessoas de desconfiarem que possamos ter alguma coisa valiosa. Enfiei o cartão na máquina. O ecrã pediu-me o código. Digitei a data de nascimento do Pinhão. O ecrã mudou e mostrou as opções de serviço. Escolhi consultar o saldo. Os poucos segundos de espera pareceram horas. Depois os números apareceram. 1.200.000 euros. Fiquei hirta. Olhei para aqueles números várias vezes. 1.200.000 euros. Uma quantia que eu, que vivia de fazer contabilidades de tascas, raramente via num extrato de uma grande empresa, quanto mais ali, à minha frente, numa linha ininterrupta de zeros. Naquele instante, a minha mente ficou em branco. Deixei de ouvir o trânsito da estrada, deixei de ouvir a vendedora do quiosque, até deixei de ouvir os pingos da chuva na pala de plástico do multibanco. Tudo pareceu ficar muito longe. 1.200.000 euros. Se fosse outra pessoa, talvez começasse a tremer de euforia. Eu estava mesmo a tremer, mas não era de alegria. Era demasiado dinheiro para a realidade em que vivíamos. Aquele montante dava para arranjar o telhado todo, comprar uma secretária nova, pôr o Pinhão no colégio, no inglês, na natação, em tudo o que eu sempre só pude olhar para as tabelas de preços e virar as costas. Dava para pagar as pequenas dívidas que eu tinha contraído com conhecidos quando ele ficava doente. Mas, precisamente por ser tanto dinheiro, senti um frio na barriga. Sendo contabilista, eu sabia bem que uma moeda lançada para a conta errada podia trazer atrás de si uma catadupa de problemas burocráticos. Quanto mais de 1 milhão de euros, guardado num carro de brincar avariado, acompanhado de um bilhete a pedir segredo absoluto. Qualquer um desconfiaria. Um homem que negligencia o filho e, de repente, lhe manda esta fortuna. Não me cheirava a nada bom. O dinheiro limpo não se esconde. A máquina perguntou-me se queria efetuar outra operação. Fiquei a olhar para aquelas letras imenso tempo. Se carregasse em alguns botões, podia levantar algum dinheiro. Podiam ser só 20 ou 50 euros. Dava para remendar o teto da cozinha antes de a umidade se instalar mais. Sempre que chovia, lá ia o tacho de alumínio para o chão para aparar a água. O Pinhão costumava brincar, a rir, dizendo que a nossa casa tinha uma cascata lá dentro. Ele ria, mas eu só tinha vontade de chorar. Aproximei a mão dos botões, mas recuei. Não, retirei o cartão sem pedir talão, sem tocar num único cêntimo. Posso ser pobre, mas não me permito, devido a essa pobreza, fechar os olhos e agarrar-me a algo que não sei se é uma bênção ou uma maldição. Há um ditado que diz que quem tudo quer, tudo perde. Parece gasto, mas aplica-se a qualquer situação. Guardei o cartão no bolso interior do casaco e pedalei de volta. O vento continuava gelado. A viagem da vila até a aldeia não era longa. No entanto, naquele dia pareceu uma eternidade. Ao passar por uma papelaria, parei instintivamente. Na vitrine estava exposta uma mochila azul escura com umas alças grossas e resistentes. Lembrei-me que a do Pinhão estava com a base descosida, que eu já tinha tentado alinhavar. O preço na etiqueta marcava 30 euros. 30 euros não era absolutamente nada comparado com mais de 1 milhão. Mesmo assim, não a comprei. Tive medo. Não por ter pena do dinheiro, mas por medo de, no momento em que gastasse um cêntimo daquilo, perder o direito de dizer mais tarde que nunca lhe tocara. Há fronteiras tão finas que, depois de atravessadas, já não tem retorno. Assim que cheguei a casa, voltei a meter o cartão na lata de metal e fechei o armário. A casa estava vazia, só se ouvia a chuva no telhado. Sentei-me numa cadeira de verga, a olhar para as paredes úmidas. O canto do Pinhão para estudar ficava junto à janela e abanava sempre que havia uma rabanada de vento. A manta de flanela, que estivera a secar dias a fio,
Ainda tinha um cheiro à umidade. Tudo aquilo parecia perguntar-me: agora que tens dinheiro, não vais mudar de vida? Fechei os olhos. Mudar de vida com dinheiro que não sei de onde vem é construir uma casa sobre lama. Nessa tarde, assim que o Pinhão chegou da escola, a primeira coisa que perguntou foi: Mãe, foste ver? Assenti com a cabeça. Fui. E tinha dinheiro? Olhei para ele. Não queria enchê-lo de ideias com aquele número exorbitante. As crianças devem saber o estritamente necessário. O pouco conhecimento, nestas idades, também lhes protege a paz. Tinha, respondi-lhe. Mas estas coisas de adultos têm de ser bem verificadas primeiro. O Pinhão arregalou os olhos. Era muito, mãe. Dei um sorriso triste. Era tanto que me obriga a ter ainda mais cuidado. Ele ficou calado a pensar e depois perguntou: E, vamos comprar a mochila? Aquela pergunta tão ingênua trespassou-me. Abracei-o contra mim. Vamos comprar a mochila, mas com o dinheiro do trabalho da mãe ou com dinheiro que fique completamente provado que é para ti? A mãe não te vai deixar passar necessidades para sempre. Ele disse que sim, obediente, e não fez mais perguntas. O facto de ele ser tão compreensivo e de confiar em mim exigia de mim ainda mais discernimento. Por ele confiar, eu não me podia dar ao luxo de cometer um erro. Nessa noite, não consegui pregar olho. Fiquei sentada à mesa e abri o caderno onde costumo registrar os recados do dia a dia. Escrevi os acontecimentos. Dia em que a encomenda chegou, o recado do Carlos, o cartão e o saldo. O facto de não ter levantado um único euro, a minha caligrafia que tremia nas primeiras linhas, foi ficando mais firme. Não sabia o que aí vinha, mas percebi claramente uma coisa. A partir daquele dia, o cartão preto deixara de ser uma prenda. Era uma grande nuvem escura pairando sobre mim e o meu filho. 3 dias depois de eu ir à vila confirmar o saldo, o Carlos ligou-me. Eram umas 9 da noite. O Pinhão já dormia, e eu estava à mesa com um molho de faturas de um armazém de materiais de construção para introduzir no sistema. Os números saltavam-me em frente aos olhos, mas a minha cabeça continuava fixada naquele mais de 1 milhão de euros. O telemóvel vibrou. Apareceu o nome do Carlos no ecrã. Fiquei a olhar para o nome uns segundos e atendi. Não porque esperasse grande coisa, mas porque precisava de saber até onde ele queria ir. Alguém que não dá sinais de vida em 3 anos, manda um carro partido com um cartão escondido e depois liga nesta altura? Levei o telemóvel à orelha. A voz dele soou de imediato. Ana Rita, já recebeste o que te enviei? Tinha um tom suave, quase íntimo. Aquele tipo de simpatia dissimulada de quem se acha em posição de vantagem e que, na verdade, dá mais asco do que ouvir um grito. Respondi com secura. O carro velho o teu filho já o tem. Houve silêncio do outro lado e depois deu uma risada baixa. Só o carro? Olhei na direção da cama, onde o Pinhão estava voltado para a parede. O carro vermelho repousava numa cadeira pequena, como se alguém o fosse roubar. Baixei a voz. Queres que fale do resto? O Carlos riu-se outra vez. Aquele riso provocou-me arrepios. És sempre a mesma. Finge sempre que não percebes as coisas. Só pergunto se já viste as minhas boas intenções. Ao ouvir boas intenções, pareceu-me de uma ironia descabida. Alguém como ele a falar de boas intenções só podia ser uma piada de péssimo gosto. Tentei manter-me serena. Se falas do cartão, sim, já o vi, ainda bem. Mandei para o meu filho. Nestes últimos 3 anos tive os meus problemas e não vos pude ajudar. Considerem isto uma compensação para o menino. Levantei-me devagarinho e fui para a cozinha, encostando a porta para não acordar o pequeno. Com a outra mão, ativei o gravador de chamadas de um telemóvel antigo que tinha ali. Eu podia não perceber muito de computadores, mas o básico ainda sabia fazer. Com o Carlos, as palavras ditas hoje podiam ser negadas no dia seguinte. Se aquilo que está escrito preto no branco pode ser deturpado, quanto mais conversas de telemóvel. Falei mais devagar. Uma compensação que precisa de vir escondida num carro de plástico. Podias ter feito uma transferência. Ou podias ter voltado a combinar o pagamento da pensão de alimentos. Por que o não digas a ninguém? O Carlos soltou o ar e começou a perder a paciência. Estás a fazer um filme por tudo e por nada. Queria apenas fazer uma surpresa ao pequeno. Uma surpresa destas é demasiado pesada.
Tenho receio que ele não a consiga carregar. Tens uma maneira muito dramática de ver as coisas. Dinheiro que dou ao meu filho e tu ainda desconfias? Ou tens medo de eu agora ter posses e no futuro ele querer ir viver comigo? Ao ouvir aquilo, percebi a jogada. O lobo começava a mostrar os dentes. O Carlos não tinha mandado só dinheiro, estava a testar a minha reação e, ao mesmo tempo, a usar o trunfo da guarda do miúdo. O Pinhão está muito bem comigo. Desde o divórcio, raramente procura saber dele. E vens falar-me do futuro da criança? Preciso de saber de onde vem este dinheiro. Ele riu com arrogância. Muito bem? O telhado a chover-te em casa, o miúdo a ir para a escola com roupa remendada, e não o pões em atividades nenhumas, porque não tens dinheiro. A isso chamas estar muito bem? Senti um aperto no peito. O homem nem estava ali, mas era como se as suas palavras tivessem entrado na minha casa para apontar o dedo à ferrugem da cobertura de chapa e à secretária velha do filho. Mas desta vez não me iria abaixo. Perguntei-lhe, sabias dessas necessidades todas? É que em 3 anos a tua pensão de alimentos foi quando calhava. Houve novamente um silêncio antes de ele dizer, tive os meus motivos. O trabalho não correu bem ao início. Agora a situação é diferente. Tu também devias ter uma mentalidade mais aberta. Não arruínes o futuro do menino só por causa de orgulhos pessoais. Tanta lata. O homem que largou o filho anos a fio agora dava-me lições sobre o futuro dele. Suspirei fundo e perguntei, em que nome está a conta do cartão? O que é que isso te interessa, desde que o dinheiro seja para o Pinhão? Se é para o Pinhão, a mãe dele tem o direito de saber. Não faças tantas perguntas, Ana Rita. Eu já disse que o dinheiro é dele. O código é a data de nascimento. Até lhe enviei o cartão a ele. Não é prova suficiente? Não. A voz dele ficou fria. Continuas teimosa como uma mula. Respondi-lhe de pronto. Antigamente não era. Acreditava em ti. Por isso caí. Ao telefone percebi o ruído de um isqueiro. Devia estar a fumar. No tempo em que estávamos juntos, quando se enervava, ia fumar para o pátio, dizendo que os homens também precisavam de espairecer. Os homens têm várias formas de aliviar tensões. Já as mulheres agarram-se aos filhos e têm de engolir a mágoa sozinha. Ele baixou o tom de voz. A falar a sério. É muito dinheiro. Se tu tiveres juízo, nem tu nem ele ficam a perder. O Pinhão é meu filho. Não o vou deixar a viver nessas condições para sempre. Nessas condições? Quais condições? De pobreza? Dei um pequeno riso. Ser pobre não é vergonha, Carlos. Abandonar o filho é que é. Desta vez, ele não respondeu. Eu sabia que a verdade ofende, mas ele era incapaz de admitir erros, mudando apenas de assunto. Não armes um escândalo. Acabei de me casar. Não me dá jeito. Tu ficas com o cartão. Usa se precisares para o menino. Mas mantém o bico calado. Não fales disto a ninguém. Não quero que a família da minha esposa tenha más interpretações. Ah, a família da tua esposa. Olhei para o telemóvel a gravar. O verdadeiro motivo começava a transparecer. A nova família não sabia daquele dinheiro. Então esta quantia tem alguma ligação com a família da noiva? Se o dinheiro for teu e for limpo, por que haveriam de ter más interpretações? Ele disse logo de seguida, assuntos que só dizem respeito a mim e ao meu filho, eles não têm que saber. A Patrícia também não sabe, porque falas nela agora. Só estou a tentar saber se o dinheiro é legal ou não. A voz do Carlos alterou-se. Ana Rita, não tentes armar-te em perita. Só porque fazes contabilidade para as mercearias da zona, não julgues que percebes de finanças. É a última vez que digo, o dinheiro é para o pequeno. Mantém-te calada e ficamos todos a ganhar. Todos quem? Eu, ele. E quem mais? A família da Patrícia ou qualquer outro interesse obscuro que ele trazia escondido? Não o iria confrontar abertamente agora. Há vezes em que se ganha muito mais se deixarmos a outra pessoa continuar a falar, em vez de querermos ter logo toda a razão. Fiz um tom mais cordato. Está bem, já percebi. Mas preciso de uma garantia. Esse dinheiro deixaste o mesmo para o Pinhão por tua livre vontade, correto? Ouvia-se a respiração ofegante dele. Correto. Deixei para o meu filho, para o Pinhão. E a tua esposa não tem nada a ver com isso, e não me vais exigir o dinheiro para outras finalidades? O Carlos hesitou. Pelo menos nos próximos tempos. É isso. A frase próximos tempos ressoou na minha cabeça.
Assinalei aquilo na memória e disse: muito bem. O dinheiro fica intocado. Não usarei um único cêntimo. O Carlos pareceu surpreendido. Não vais levantar dinheiro? Como não sei de onde vem, não levanto. Ele deu um riso gélido. Continuas orgulhosa. Pobre e orgulhosa. Só quem sofre é o miúdo. Olhei na direção do quarto. A fúria borbulhava-me na garganta, mas contive-me. Preferia a verdade a uma peixeirada inútil, e respondi: se ele sofre ou não, não se afere pelo número de zeros na conta. Desliguei. A casa ficou em completo silêncio. Fui para a mesa e anotei no caderno cada pormenor relevante desta chamada. Compensação. Esconder da família da mulher. Próximos tempos. Enquanto anotava as coisas, a minha mão não tremia. Tinha a percepção nítida de que o cartão não era nenhum presente. Aquele cartão deixara de ser uma benesse e passara a ser um laço que o Carlos me atara, caso precisasse de escapar. Na manhã seguinte, logo depois de o menino entrar na escola, peguei na bicicleta e fui ao mesmo banco. Desta vez não parei no multibanco. Entrei nas instalações. A dependência era limpa e clara e tinha o ar-condicionado ligado. Apertei o meu casaco à volta do corpo. Senti o contraste imenso entre as minhas mãos gretadas da loiça e daquelas secretárias sofisticadas. Uma rapariga, a Joana Filipa, atendeu-me. Bom dia. Precisa de ajuda? Coloquei o cartão na secretária e disse-lhe, sem fazer grande alarido. Queria associar o meu número de telemóvel para receber alertas de movimentos desta conta. Tem a ver com os interesses do meu filho, do qual sou encarregada de educação. Ela olhou para o cartão e depois para mim, sem olhar de lado, mas transparecendo espanto. É natural. O mundo olha muito para as aparências. Uma mulher de bicicleta com os sapatos gastos com um cartão daqueles na mão. A rapariga pediu-me a identificação. Eu levava o meu cartão de cidadão, a certidão do menino e os papéis do divórcio onde atestava a guarda de forma exclusiva. Ela olhou para o computador um bom bocado. Pode registrar o seu número como um contacto secundário para alertas. Contudo, para aceder ao comando das operações e controlo principal da conta, tem de ser validada através do processo original de abertura. São as normas de segurança da entidade bancária. Quando ela mencionou o processo original, vi logo um problema. Quem fez o processo original? Ela titubeou. Eu, nestas circunstâncias, e por falta de justificação formal, não a posso informar. Contudo, tem a possibilidade de apresentar um pedido oficial de análise. Não a pressionei. Quando há procedimentos destes, tem de haver uma justificação mais complexa. Pelo menos ficava com o meu número em alerta. Se metessem o bedelho naquele dinheiro sem eu saber, já teria como verificar as coisas. Passou uma semana. Numa manhã em que o tempo não estava famoso, estava eu a trabalhar na mercearia da Dona Fátima. Tinha à frente montanhas de papéis de faturas dos fornecedores. A Dona Fátima desembrulhou um rebuçado e disse: "Oh, Ana Rita, estás tão macilenta, rapariga, vê lá se te alimentas melhor. Trabalhar para os outros sem ter saúde acaba conosco." Dei um riso. Se eu arranjasse um bom ordenado, é que lhe pedia para pagar um bom bife. No meio destas coisas, o telemóvel vibrou. Olhei para a notificação no ecrã e congelei. Era o alerta do banco, retirada a quantia de 300.000 euros. Saldo atual, 900.000 euros. Fiquei tonta e a minha audição ficou turva. 300.000 euros evaporavam-se numa notificação para algo associado à conta do menino. A Dona Fátima reparou na minha cara. "Ai, filha, estás bem? O que se passou?" Escondi logo o ecrã do telefone. Não foi nada. De certeza que foi erro de mensagem. Arrumei a papelada da mercearia à pressa. "Desculpe, Dona Fátima, mas tive um imprevisto. Atei-me a bicicleta o mais rápido possível e com a chuva a bater-me no rosto. Entrei na casa e fui à lata retirar o cartão. Estava intacto, ao lado daquele bilhete que o Carlos enviara. Estava lá, e o dinheiro tinha sido levantado. Com o cartão na mão parecia que estava a afogar-me no mar. Afinal, aquilo era só a capa do livro, e ele controlava o conteúdo por trás das costas de nós dois. Ele tinha a vida mais oleada do que aquilo que eu alguma vez pudesse imaginar. Peguei no telefone e liguei-lhe. A segunda vez atendeu. Com maior à vontade, disse-me: "Diz, Ana Rita?"
Levantaste 300.000 euros hoje. Ficou em silêncio antes de responder como se nada fosse, como se estivesse a comprar pão. Não foi um levantamento. Apenas transferi uma parte porque precisei de comprar um terreno ao lado da zona industrial ali de Vila Franca. E aquela zona vai começar a subir de preço e vai dar rendimento. E com isto dou também a parte ao filho e garanto mais garantias para o futuro. Apertei o telemóvel. Dizes que é dinheiro para ele e fazes as operações de investimentos, mexes e remexes nos capitais sem sequer falar com a mãe da criança? O Carlos pareceu ofendido. Estás a ver problemas onde não os há. Eu e o dinheiro que é meu podemos investir. Se der certo, até ganho em duplicado. A Ana Rita é contabilista e não percebe de rentabilidades em imobiliário. Como é que não sabes que o dinheiro tem de gerar mais dinheiro? Na verdade, não sei se o dinheiro gera dinheiro ou se apenas gera crimes. Mas sei que, numa conta que estava sob o nome do miúdo, ele usou as coisas livremente. O Carlos ficou desagradado. Tu e as tuas leis. Eu sou o pai dele. O pai não quis saber em 3 anos. Só quiseste saber do filho agora para a tua poupança pessoal? A voz dele mudou de tom, ameaçador. Olha como falas. Eu penso no menino. Achas que vos mandei o cartão para quê? Olhei para o papel que ele escrevera. O não digas a ninguém. Um truque de fumaça. Assegurava-me que ele controlava aquilo no telemóvel dele e mandou a prova do cartão para mim, para mostrar perante as partes que ele dava, enquanto de seguida mexia com ele impunemente. Respirei fundo. Diga-me só, onde anda o telefone ou o chip com que tu geres essa aplicação bancária para movimentar tudo? Tu não tens de saber. Agora não te chateeis com coisas de que não percebes. Ouvi risos, num ambiente de restaurante bom. O valor de 300.000 euros, numa transação simples. E nós, na umidade do teto daquela casa, e nos jantares de carapaus de escabeche. Disse-lhe expressamente, pausada e em tom firme. Desde que deste esse cartão nunca levantei cêntimo. Estes movimentos de 300.000 euros foram obra tua. Estás avisado. A chamada ficará no meu arquivo. A gargalhada cínica dele escutou-se. Queres gravar-me? Fica a saber que os pobres não podem chatear as oportunidades dos bons negócios, dos ricos em prol dos vossos filhos. Desliguei. Fui logo preencher o caderno com todas as conversas. O meu braço já não tremia. O medo dava lugar à razão. Uma conta gigante que faria do pequeno e do seu bom nome uma almofada e lavandaria para manhas financeiras. Ao final do dia, quando o miúdo regressou da escola, eu vi que ele estava a deitar o carrinho para tentar consertar a roda. Aproximou um palito da zona onde era para ficar atarrachada uma peça para prender a mola. O carrinho caía sempre para a beira. O que estás a fazer aí, filho? O Pinhão explicou-me aquilo com um tom sério. Tento pôr direito porque não anda e faz ruído no chão. Tenho aqui uma coisa que não me deixa rodar o brinquedo mãe. Como se tivesse aqui uma pedrinha ou algo assim. Ele mexeu na jante do carrinho, deu um toque forte e desencaixou o pneu de plástico. O pneu caiu a rolar no chão com estrondo. Do eixo vazio da roda oca rebolou um quadradinho no soalho. Quando eu olhei lá para baixo, vi um cartão SIM antigo. Gelei a olhar para o objeto. Se o cartão MB estava debaixo do brinquedo, o SIM para efetuar todos os controlos bancários por OTP de telemóvel estava na jante. Eu tentei parecer o mais normal possível. Filho, vai lavar as mãos. Eu vejo para que é que isto serve. Coloquei o SIM num telefone velho antigo que eu possuía, que usava botões, só para usar a vertente mais técnica do aparelho para o ligar. Logo após conseguir ter a ligação da antena, caíram imensas mensagens. SMS com validação dos OTP, registro do código na referida data de levantamentos dos 300.000 euros e ainda algumas agendas para assinar as atas num notário. Estava lá tudo. A estratégia do Carlos tinha sido deixar-me pensar que a conta do dinheiro e todos os acessos originais e virtuais ele teria acesso total e enviou-mo só e exclusivamente num buraco escuro, com medo da família da mulher com quem acabara de se casar e das auditorias que lhe pudessem fazer a si, para depois ir usar tudo dissimuladamente. Tinha-se apenas descuidado ao colocar os elementos. O Pinhão, sentindo que o clima estava péssimo. Mãe, passa-se alguma coisa com este telefone? Fiz-lhe um tsafuné. Não é de ti, filho.
Isto é apenas quando os mais velhos não fazem as melhores coisas. O pai não foi bom para nós, pois não, mãe? Passei a mão pelos olhos, num suspiro melancólico. Falei bem claro e sério. Pinhão, o teu pai não fez nada as coisas certas. O teu cartão é assunto que tu deixarás do lado da tua mãe, para que eu possa resolver todos os problemas. Entendes bem isto? O meu filho assentiu. Apercebi-me que necessitava de aconselhamento jurídico o mais rapidamente possível. Os levantamentos gigantes, as faturas, a empresa onde os dinheiros passavam, tudo apontava não para a ajuda da mesada do miúdo, mas sim do esconder do volume dos seus atos. Disse, num tom audível, eu vou ao advogado. No dia seguinte, peguei na minha pasta de dossiê com o meu BI, toda a parte da decisão sobre o meu divórcio com o poder maternal, faturas em como suportava a comida toda do miúdo, e tudo com os extratos das contas no bolso de casaco. O doutor Nuno Miguel, um advogado de renome num pequeno escritório nas ruas de cima da vila, atendeu-me num dia cheio de trabalho na pequena zona onde decorriam os serviços de notário e procuradoria. Sentada no gabinete, a secretária pediu-me que explicasse tudo por palavras lentas. Fui dizendo e ditando como o Carlos enviou as peças todas juntas, como os montantes assustadores ali pararam, como o valor foi tirado mesmo comigo na posse do mesmo, e até da parte das mensagens de OTP que consegui ler, e da tal empresa, a Ibéria, Construções, LEI. O doutor Nuno ia preenchendo as notas, e no fim fixou o meu olhar. Levantou algo por si? Nem 10 euros para pão ou mochila. Faz muito bem. No fundo, com toda esta prova e o facto das suas responsabilidades, provaremos ao magistrado que ele tentará sempre usar-se da imagem do seu filho para proteger as despesas duvidosas de fraude e do próprio pai como bom indivíduo e esconder os fundos. As crianças deviam estar de fora da justiça monetária. Eu também, quando era pequeno, tive uma história feia que metia muitos milhões, mas passava em salas muito aborrecidas e só com medo na cara por ser visto pelas grandes disputas que eram só feitas sobre dinheiro nas minhas próprias costas. O que era um castelo não parecia menos frio. Percebi nesse momento, através dessa confidência rápida do Dr. Nuno, que aquele escritório lutava pelo coração da razão. Acabou por dar as indicações, tem todas as suas chamadas gravadas. O processo no banco far-se-á, mesmo que nos digam como. Mas ao buscar as coisas o pesadelo começava a virar outra face. Foi noutro dia, num espaço sem medos nenhuns, uma carrinha de luxo, frente aos pequenos da escola. O Carlos de casaco em pele reluzente à chuva, para trazer ao miúdo as sacas da FNAC recheadas a brindes. A voz pomposa ali perante dezenas e dezenas de outros pais, traz para cá, vem que o pai dá. Mas o Pinhão retrocedeu, encolheu o pescoço sobre mim, agarrou os meus braços. Carlos sorriu cínico, chamou o Pinhão, e com pavor da cara séria, a criança respondeu para espanto de muitos. Tio, ficou no silêncio, e toda a gente percebeu a desgraça que as aparências trazem. Eu coloquei o miúdo atrás, montei-o na minha bicicleta de volta da escola, e os sussurros de desdenho para com as más intenções passavam num ar gélido e doía cada vez mais. No decurso desse regresso, fomos confrontados. Em casa, as duas dondocas das senhoras em peso entravam. Patrícia, na sua sofisticação lisboeta, e a antiga sogra, Dona Rosa. Este não é mais o estilo para estar nas ranhuras de chapas velhas. Este tem que voltar como menino das heranças. Tu já deste muita vergonha. O Pinhão vem morar a nós, dar as aulas devidas e crescer numa família com mais respeito em redor de posses, porque é o único neto varão da família, e o meu filho mudou muito o estatuto. Patrícia concordou. E tu podes, quando for a hora da procriação outra vez, gerar o teu. O meu corpo tremeu de raiva. Disse perante a senhora Rosa, que eu saiba, na doença ligava com ele nas minhas fraquezas, com a falta de assistência em faturas pagas, e do nada eu que pari, cozinhei tudo o que comeram nesta família, durante muito tempo. Não vou deixar levar como fardo e como um objeto sem nada. Eu criei-o. Não são uns euros que compram um laço, nem lhe dou o título. O respeito da família só está a dar os euros com cheiro sujo atrás dele. O seu filho só usou o menino para esconder o dinheiro num carro de brincar. Não tem as manias, as fofocas nem do bom feitio à vista,
que a Patrícia já tem as percepções corretas. Não leva ninguém daqui. Pelo dinheiro vai fazer mais de manobra. O Pinhão, junto de mim na sala, recuou em direção das mãos finas. Dona Rosa não teve contemplações a praguejar-me como mal educada, e foram pelo corredor embora. Patrícia percebeu do fundo dos olhos as minhas mensagens nas entrelinhas. Mas pouco durou os minutos da calma. No outro dia, o notificação em correio verde estava assinado com um despacho de entrada do advogado Dr. Fernando Silva para alterar as disposições parentais de guarda, alegações das mais estúpidas e mentirosas. As pessoas dizem tudo nas letras dos doutores. As incapacidades monetárias e financeiras associadas à habitação da Ana Rita e das rendas com a falta do dever perante os grandes balanços criados sob os donativos que recusa entregar, em súmula. A chantagem emocional do advogado. A página de Facebook da Terra tinha as mentiras e fofocas. A contabilista e as grandes coroas recebidas a fechar as contas por milhões para os filhos serem explorados, sem contar as partilhas secretas com os esquemas da zona. Fui espezinhada pelo pior, da pior espécie possível da humanidade, em como eu parecia amado o momento, e as gentes com o Carlos na figura paterna, resgatada no esplendor ao final das noites. Os colegas da escola, o Tomás e o Gonçalo, picavam-se pelas bocas que vinham daqueles vizinhos todos até ao recreio. Fizeram um enorme escândalo verbal pelo meio do pátio para humilhar o Pinhão, porque no fim eu escondi do homem todo o dinheiro para fazer ele odiar o moço, e porque era uma senhora da alta arrogância que maltrata a si própria com roupas sem gosto. Às 18 horas, na escola e sem sinal de Pinhão, eu com o pavor tremendo percorri as salas de casas de banho, todas sem sinais dele. De bicicleta fiz os carreiros da nossa localidade para ver na margem do rio Tejo, ao longe de todo e qualquer murmúrio do mundo, com a carrinha a fugir e com as caras das gentes em cada cruzamento na lama que eu fazia, para na relva verde o ver abraçado, ali nas águas geladas do campo a rezar. Com o capote no colo, Pinhão deitou-se na minha colo, soluçando forte, e depois disse perante as tristezas com as mágoas maiores para todos os tempos, dizendo que o meu nome foi rebaixado pelo seu grande fardo. Ele gritou que ele achava que o pai lhe fazia dores, porque os colegas diziam que ele era o chato que escondia milhões na parte de trás. Filho, não tens as culpas, não são os adultos que estragaram o coração. Não des tu o crédito à tua infelicidade. As lágrimas devem vir com calma. Nem penses nas escolhas perversas de pais. E o dinheiro fará uma enorme verdade. A mãe fará com que ninguém toque de mão nisto, a menos de ter a segurança de todos os cantos em tua pureza. Prometes? Eu confortei na beira de lama com a cabeça fria, e os meus receios com as denúncias acalmaram. Nessa mesma tarde, fomos notificados por uma avaliação psicológica sob os serviços da Segurança Social e com os inspetores da CPCJ sobre os estatutos e de habitação de crianças. Não fizemos queixas. O processo continuou, e com calma a técnica viu a higiene da roupa, do material da sala, para me segredar perante a fúria das outras partes e sem corrupções, sabe. Muitas condições melhores nos prédios e condomínios caríssimos encobrem friezas mortais contra os rebentos. A senhora mantenha a compostura. Vamos a isto. Estarei aqui no limite. Ao sentir isso, eu soube da minha convicção. Mudei com clareza todos os ventos num turbilhão enorme com os papéis do Dr. Nuno. Na semana da resolução, chegado o banco com os serviços requeridos sobre as procurações nas caixas gerais e os números. Perante a rapariga, a Joana Filipa mostrou as páginas. Era um falso papel sob escaneamento, forjado nos serviços sobre os códigos do Pinhão, com a assinatura tremida, sem que qualquer número de telemóvel baterias. Ela viu aquilo, suspeitou para ela de que eram falsificações grotescas, feitas num falso pedido da dependência. A Joana transferiu de zona devido ao choque. Eu ganhei no silêncio, e as autoridades bancárias arquivaram no bloqueio da segurança, ao fim do meu alerta com o colega perante a fraude para a defesa da menor. Havia de ver, com o processo exposto na sala da mediação. Sentada ao meu canto daquela sala cinzenta, vi com enorme firmeza Dr. Fernando Silva vomitar a riqueza da urbanidade moderna das salas de escola premium da família da noiva, do seu constituinte, mas que não viu,
sob o que parecia do Carlos, que tentava reprimir que o seu menino, como lhe chamava, as 1000 alergias aos antibióticos, sem lembrar nenhuma, nem do nome da última doença que passou o dia, e no hospital, em silêncio mortal, mas também pelas provas do Dr. Nuno, com os falsos acessos dos OTP, os movimentos para a Ibéria Construções LDA de Carlos perante o notário, as faltas com a assistência mensal, os desmandos em como escondia o que fazia para que fosse ele próprio, beneficiado, sem ninguém a ter em atenção o rapaz, e usar o processo do dinheiro dissimulado. Dr. Fernando encolheu na vergonha sem perceber a origem. Eu, perante o olhar enfurecido de todos, disse no meu testemunho, para as vitórias das lágrimas, mas com uma dignidade de fazer gelar todos, e até das pedras soltas por todo o tempo, de como o dinheiro jamais criava memórias, onde se exigiu de cada passo ao pequeno perceber-se enquanto objeto ou barreira, ou de mero fantasma, num projeto fantasmagórico. O luxo dele aqui nunca esteve. Com o silêncio também, eu me preenchi de todas as certezas de criar as paredes seguras do peito, que faz moradas num rapaz com coragem de afastar a podridão deste mundo com cheiro a papel. O vosso filho aqui era escudo sem lei para o silêncio dos seus caprichos, nem que isso custasse o terror. Para arrematar o momento, no desfecho, em poucos dias, Patrícia convocou-me ao fim de tardes chuvosas, no café central dos Nos Lados. As olheiras mostravam dor, envergonhada pelo facto que a fez abrir as entranhas na empresa de famílias abastadas, a qual tentaram fazer as corrupções secretas. E percebeu com o primo dele, Luiz Fernando, a Ibéria, as superfaturações secretas e a secretária Carla Suzana num quarto de motel, no meio de todas as mentiras descaradas das empresas e do capital desviado, no falso depósito de 300 mil euros dos imobiliários, que se foi em águas para a falência total, após ser apanhado para as autoridades perante o encobrimento pelo miúdo e as auditorias em força. Ela quis denunciar-se sem pena para dar na cara ao homem. Faria em testemunho no final da sala, dando tudo em favor das acusações. A vida da Dona Rosa tentou em choro que voltassem os prantos ao fim do divórcio, as súplicas com pena de que a perda no processo na falência da Glória a destruísse pelo seu amor aos laços, não serviam na frente do meu portão, sem que eles se pudessem dar nem mais valor nenhum. Carlos pediu de casaco a pingar aos ventos perante o miúdo à soleira, as desculpas sem que desse, no meu caso, nenhum tipo de misericórdia barata. Só se redimia das falhas, sendo primeiro um homem aos pagamentos à dívida e a devolver ao miúdo os juros por decência moral, onde devia ter a cabeça de pai sem pedir na rua. Ao assinar, 900 mil euros ficariam até ser maioridade monitorizados do nosso menino, sob custódia num sistema apertadíssimo de contas e notariados de tutores dos juristas, onde Dr. Nuno ficaria sempre junto no auxílio, sem poder para tirar um cêntimo mal justificado e em gastos claros. O montante das fraudes, a restituir à família de Lisboa pela falsidade dele. O telhado ficou consertado, secretária renovada, com uns cadernos novos para todos e tudo numa conta, sendo a minha labuta de registro feita todos os dias das manhãs independentes do conselho, com clientes transparentes na mesma rotina, agora sem temer as denúncias nas redes. Dr. Nuno agora vinha por aqui. Vinha colocar os gonzos de portão nas brincadeiras perante o meu filho, onde andavam sem os medos, com um laço com calor no coração de pai, e na pequena bicicleta da rua. Vi debaixo dos carvalhos, onde as gargalhadas dos passeios ao fim da sesta soltavam aquela esperança num sorriso terno. O carro vermelho partiu para a parte das prateleiras fundas, não de uma angústia, mas só numa espécie da prova das histórias e de museu. Fomos para onde estivemos de início, sem sermos cobrados. Não foi de riquezas feitas das amarguras que eu soube reter uma fortuna. O dinheiro, por não ser escondido, foi e sempre seria apenas papel quando for para fazer estragos aos meninos da terra. O importante, no fim, o pinhão é meu e de ninguém das fofocas, e que o nosso silêncio da tranquilidade e segurança fez sempre o melhor prêmio. Se acharam do vosso interesse a partilha, não percam de apoiar as páginas em que nós publicaremos os episódios, que no calor de cada comentário nós tenhamos o vosso afeto por nós. Fiquem conosco com votos cheios da melhor paz, saúde e até as próximas narrativas de vida,
na serenidade no Portas da Família.